meus amores, tudo bem? Eu me chamo Daniela e hoje nós vamos aprender a fazer uma bolsa sanfonada, tá? É uma bolsa que está muito na moda, muito linda, por sinal, e algumas pessoas me pediram lá no direct para me ensinar, e eu trouxe aqui a aulinha dela para vocês. O fio que nós vamos utilizar é o fio náutico. Esse aqui é o fio náutico de 3 milímetros, tá? Eu escolhi 3 cores, o azul marinho, o vermelho e o natural, o branco, né? Mas aí você pode brincar com as cores, fazer uma paleta de cores diferentes. Ao invés de usar 3 cores, pode usar 5 cores, pode fazer todo de uma cor só, tá bom? Pode usar fio náutico, pode usar fio de malha, pode usar barbante, então fica a seu critério. Porque aqui a gente vai fazer por medida, não vai depender da quantidade de correntinhas e da quantidade de pontos, tá bom? Então, você vai fazer por medida e aí você vai fazer conforme o fio que for o seu escolhido na medida que é a medida da bolsa, tá bom? Isso vai significar que se você usar um fio mais fino que esse, provavelmente você vai precisar de mais pontos, corrente inicial um pouco maior para chegar ao comprimento que a gente vai utilizar aqui. Se usar um fio mais grosso, então vai ser menos correntinhas, menos pontos para chegar a essa medida, tá ok? Então, eu vou medir aqui para vocês, a gente vai fazer um retângulo, ó, tá? É um retângulo. Então, pessoal, vou medir aqui pra vocês, ó, a largura que ficou 30 centímetros e o comprimento do nosso retângulo. Vou medir aqui certinho. Ó, ficou... Aqui teu espaço acabou, deixa eu virar aqui. Ó, aproximadamente 50 centímetros. Então, ficou, ó, 50 centímetros de comprimento por 30 de largura, tá bom? Então, eu usei aqui, como eu falei pra vocês, o fio náutico de 3 milímetros. Escolhi 3 cores, nesse estilo nave, né? Marinheiro, como alguns chamam. E que é azul marinho, vermelho e branco. E eu organizei as cores assim, da seguinte forma, as carreiras. Coloquei um total de 8 carreiras de azul, 7 de vermelha, 5 de branca. Aí, eu repeti a mesma quantidade aqui, só que no azul. Ao invés de 7 no vermelho, eu botei 7 no azul e 8 no vermelho. Então, resumindo, eu fiz 8 carreiras no azul, 7 no vermelho, 5 no branco. 7 no azul e 8 no vermelho. Me renderam um total de 35 carreiras, tá? 35 carreiras. Porém, eu fiz no fio náutico. Se você for fazer, não quer fazer no fio náutico de 3 milímetros, quer fazer igual, aí você pode fazer igual a mim, tá? Mas se você mudar o fio, mudar a espessura do fio, aí você vai fazer não pela quantidade de carreiras. Eu estou explicando para quem quer fazer, da mesma forma, tá? Mas aí, se você mudar, você não vai fazer pela quantidade de carreiras que eu fiz, nem a quantidade de correntinhas. Você vai fazer pela medida, tá bom? Porque daí você vai fazer com qualquer fio que você quiser, o mesmo tamanho da bolsa. Que foi os 30 centímetros que me renderam aqui na largura, por 50 de comprimento, tá? Deu 50 centímetros de comprimento da nossa peça. Então, nem precisa falar pra vocês quantas correntinhas eu fiz iniciais, tá? Eu vou contar aqui novamente só pra quem quer fazer igual, com o mesmo fio, quiser fazer a mesma quantidade de correntinhas, tá? Só pra não ficar essa parte em branco, eu vou contar aqui pra vocês. Então, eu fiz aqui, ó, aqui tem um total de 54 pontos baixos, tá? Eu fiz 55 correntes porque uma era para subir. Lembrando que no início, a corrente inicial, antes de dar a laçada, eu deixei uma quantidade bem grande de fio, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui uma agulha. Então, ó, quando eu fui iniciar para fazer as 55 correntinhas, eu não fiz uma laçada. Eu não fiz uma laçada assim, ó, já deixando só um pouquinho, não. Quando eu fui fazer a laçadinha inicial, tá? A gente faz isso normalmente, né? Deixa essa quantidade. No meu caso, eu deixei bastante fio, ó. Bastante mesmo, porque eu não vou precisar emendar fio na hora de costurar, tá bom? Eu deixando bastante fio já me ajuda nesse sentido. Então, aqui, ó, deixei bastante fio aí que eu fiz a laçada. Ó. Esse é o fio que ficou de sobra e esse é o que vem do novelo. E aqui é que eu comecei a tecer as correntinhas e fiz um total,
que no meu caso aqui, de 55 correntinhas, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo pra vocês. Fiz aqui, várias correntinhas até completar um total de 55. Porque a última carreira, que é a corrente, perdão, a última corrente, que é a 55, foi só para dar altura. Aí, eu pulei o primeiro ponto, no segundo eu entrei atrás do ponto. Deixa eu tirar aqui. Eu entrei atrás do ponto e fiz o primeiro ponto baixo, certo? Um ponto baixo. No próximo, atrás do ponto, eu fiz o segundo ponto baixo. Aí, eu vim seguindo ponto, a cada carreira, a cada corrente de base, eu fiz um ponto baixo. E isso me rendeu um total de 54 pontos baixos, tá? Esse é o meu caso, a forma como eu fiz aqui para dar essa medida. Então, só para explicar mais uma vez, se você mudar o fio, mudar a espessura do fio, então, você vai ter que adaptar de acordo à medida. Se o seu fio é mais grosso, provavelmente precisa de menos correntinhas iniciais para chegar a essa medida. Se o fio for mais fino, então, provavelmente precisará de mais correntinhas iniciais para chegar à medida que no total aqui da primeira carreira, primeira carreira de pontos baixos me rendeu 50 centímetros no comprimento, tá ok? E a gente vai trabalhar carreira a carreira até chegar à largura de 30 centímetros, tá? Aqui, ó, fiz o último ponto baixo. E assim eu fiz até completar na primeira, na bolsa lá, né, na parte que eu já mostrei pra vocês o nosso retângulo, um total de 8 carreiras no azul, tá bom? Fiz lá 8 carreiras, vou fazer só mais essa e vou mostrar pra vocês como eu faço a troca de cor. Ó, terminar aqui com vocês. Então, eu vou trabalhar e vou ignorar esse fio aqui inicial, tá? Foi só mesmo pra mim não ter que ter emenda, eu já deixei ele bem grande pra na hora de fazer a costura. Ah, pessoal, lembrando que toda a lista de materiais vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Pra que a gente não perca muito tempo mostrando aqui, eu deixo a lista lá, vocês conferem tudo certinho, a gente vai fazendo aqui o vídeo ensinando como faz a bolsa. Certo? Aqui, digamos que eu já fiz, completei a quantidade de carreiras que eu queria no azul. Vou trocar para outra cor. Então, para mim fazer a troca, ó, vou desmanchar aqui o último ponto, vou pegar aqui outro fio. Então, pessoal, aqui, ó, tô trazendo aqui o fio branco. Vou só queimar aqui a pontinha dele para não desmanchar. E aqui eu vou trocar o fio, a cor, tá? Lembrando que você vai trocar para a cor que você quer, eu vou explicar só como eu faço a troca de cor. Então, faz de conta que você chegou à quantidade de carreiras que você queria na cor azul, que eu fiz só 2 para dar exemplo, tá? E tô fazendo bem pequeno também, só como exemplo. Mas você sabe que tem que fazer na medida, né? Aqui, a correntinha na medida de 50 centímetros, tá? Então, aqui, ó, no último ponto, deixar aqui de lado. No último ponto, quando eu for fazer o último ponto, eu entro, puxo o fio. Antes de finalizar o último ponto, é a hora que eu trago a outra cor que eu quero, que no caso aqui eu vou usar o branco, tá? Como exemplo, e vou fechar o ponto com o branco, tá? Então, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer a correntinha inicial. Aqui, ó, eu vou dar só um nozinho. Deixa eu virar aqui. Vou dar o nozinho do branco com azul. Tá errado aqui, assim. Peraí, o branco tem que vir pra cá. Isso. Me enganei aqui com as cores. Então, eu vou dar um nozinho só pra prender, tá? Ó. Não teve jeito, né, gente? Caiu agora. Então, dei o nozinho só pra prender, só pra facilitar aqui pra mim ele não ficar voltando, né? Porque a gente sabe que o final acho que ele desliza, ele vai... É muito fácil de deslizar. Então, fiz a correntinha, já fiz a união trocando por fio branco, fiz a correntinha. Agora, o que eu vou fazer é virar o trabalho pra seguir fazendo ponto baixo. Nessa virada do trabalho, eu venho, trago o fio branco pra me arrematar, tá bom? Ou fio branco ou fio azul. Na verdade, eu posso trazer o fio azul, porque o fio azul vai ficar mais próximo desse azul, tá? Se eu for rematar ele lá pra frente, já não vai dar muito certo, né? Porque vai ficar rematando no branco. Então, eu vou arrematar primeiro o azul e nas próximas carreiras eu puxo o branco pra arrematar também.
Então, ó, eu entro aqui no primeiro ponto, que é aqui, ó. Entro no primeiro ponto e vou fazer o ponto baixo. Só que aí, eu trago primeiro o fio azul aqui pro meio, pra poder ele ficar dentro do ponto, ó. E puxo o fio e faço o ponto baixo. Certo? Ó, aí, ajusto bem e vou fazer ponto sobre ponto. Certo? Aí, já arrematando o fio azul. Tá, ó? Ele não vai ficar muito aparecido porque está próximo do... Vai ficar aparecendo aqui na carreira do azul, do branco, perdão. O azul não vai ficar aparecendo na carreira do branco porque ele tá próximo desse azul aqui. Então, por isso que eu gosto de arrematar logo o que está na cor da carreira anterior, né? Se eu tivesse arrematando o branco, tava ok também. Mas quando eu fosse arrematar o azul, já tinha que trazer ele pra cá, pra de trás. Que também nada impede você trazer com agulha de tapeçaria pra arrematar na parte do azul, né? Mas eu gosto de fazer assim que eu mostro pra vocês. Então, eu rematei a boa parte aqui, paro de arrematar o azul e continuo fazendo o branco. Tá? Até o final da carreira. E aí, eu retorno, ó, faço o último ponto, faço a correntinha de subir e retorno. Viro o trabalho e vou fazer ponto sobre ponto. Nosso trabalhado é só esse, ponto sobre ponto. É muito simples, na verdade, né? Para iniciante, quem é iniciante no crochê, é uma bolsa que você faz tranquilamente, já sabendo fazer o ponto baixo e a correntinha. É só isso que a gente precisa saber fazer, né? Já sabendo fazer, faz tranquilamente essa bolsa. Aqui a gente vai e corta, eu não vou cortar porque eu tô só dando um exemplo, tá? A gente corta, pega o isqueiro, aí faz a colagem indo pro lado do azul, tá? Pra ele ficar assim, ó, escondido aqui no azul. E aqui a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto. Aí, quando chegar aqui no final, vou mostrar pra vocês como eu faço pra arrematar a outra perninha branca. Tô fazendo aqui o último ponto, certo? Aí, aqui, ó, eu posso puxar o branco pra cá e vou fazer a correntinha. Ele vai ficar já no meio, tá vendo? Ou eu posso, ao invés de fazer assim, também posso trazer ele pra trás com agulha de tapeçaria, que no caso, o lado dos arremates vai ser esse, né, que eu escolhi. Então, eu vou trazer ele pra cá e vou arrematar, tá bom? Se eu puxar pra cá, eu tô vendo aqui que ele vai ficar muito à mostra, né, ó. Vai ficar aparecendo aqui. Então, eu posso, a melhor forma é eu fazer assim mesmo, ó, trazer pra cá com agulha de tapeçaria, tá? E vou seguir fazendo, ó, ponto sobre ponto, até chegar a hora de trocar a cor novamente, tá bom? E aí, vou trocar, como eu expliquei pra vocês, eu vou trocar a cor, puxando, ao invés de puxar o fio que eu vinha trabalhando, a cor branca, eu vou puxar a próxima cor no último ponto de base. Vou fazer aqui mais uma vez pra vocês, tá bom? Quem é iniciante, né, talvez vai ter um pouco de dificuldade ou não, mas eu vou repetir só mais uma vez, tá? Então, aqui, ó, cheguei no último ponto, preciso trocar de cor. O que que eu faço? Eu venho aqui, pego o fio, faço o ponto pela metade. Aí, eu venho, digamos que eu vou trocar pro azul novamente. Eu vou fazer em listras o nosso trabalho. Então, aqui, ó, puxo o azul, finalizo o ponto com azul. E aí, eu faço a correntinha inicial e vou fazer ponto sobre ponto, tá? Lembra que eu parei aqui, ó, assim que eu emendei a primeira vez, fiz a troca de cor, eu dei um nó, né? Nesse caso aqui, como eu tô usando o mesmo fio, vai ficar assim, mas você vem dar um nó, tá? E pode deixar também os arremates pro final, pra depois você pegar a agulha de tapeçaria e ir colocando as linhas, né, das emendas, dos nós, das trocas de cores, perdão, você pode ir fazendo no final também, tá bom? E aí, você faz ponto sobre ponto. Assim funciona a nossa troca de cor. A questão do arremate final, você pode, como eu expliquei para vocês, trabalhar por dentro do ponto, ou pode, no final, pegar a agulha de tapeçaria e colocar tudo para um lado só, as pontinhas de fio, queimar e colar na bolsa, tá? Colar, que eu digo assim, quando eu queimo, ela fica uma colinha aqui, e aí eu, com o próprio ferrinho aqui do isqueiro, eu aperto aqui na bolsa, assim, ó, quando tá quentinho, e a prega, né? Então, fica coladinho. Então, é isso, pessoal. Nós vamos trabalhar, ó, aqui tem uma ideia legal, né? Você fazer em listras aqui, digamos, azul, branco, no meio faz um vermelho, depois azul, branco, fica bastante legal também essa paleta de cores.
tá? Também no estilo marinheiro, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó, a peça de novo, vou trazer ela aqui. A nossa peça pronta. Os arremates eu fiz tudo de um lado só, tá vendo, ó? Branco com branco, ó. Tá todos de um lado só, esse aqui eu não colei, esqueci de colar. Vou colar aqui com vocês. Pronto. Então, tá todos de um lado só. Esse vai ser o lado de dentro, né? E esse aqui vai ser o lado de fora da nossa bolsa. Ó, esse aqui dá pra me arrematar lá pra dentro também. Esse aqui também, ó. Eu vou arrematar. Então, a nossa bolsa vai ser assim, ó. Aqui eu coloquei esse aqui só pra não desmanchar, mas eu vou deixar uma quantidade bastante aqui de fio, assim como eu deixei no início, tá? Que esse aqui é o fio inicial, ó, que eu ensinei pra vocês. Vou deixar uma quantidade bastante de fio, vou cortar e nós vamos voltar aqui pra nós fazer a costura nessa lateral e nessa lateral, tá bom? Pra depois a gente fazer aquela união aqui, ó, vai ficar assim, tá? Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui, vou pegar minha agulha de tapeçaria pra gente fazer a costura. Pessoal, a respeito do forro, a gente vai ter que cortar o tecido antes de costurar as laterais, tá bom? Então, tá aqui, você vai pegar o tecido, esticar ele, colocar a bolsa por cima. E aí, você vai cortar aqui, ó, tá? Você pode até deixar um pouquinho de margem de segurança, né? Você deixar meio centímetro aqui de tecido ao redor de todo o trabalho e corta tudo certinho, tá bom? Cortou o tecido, aí sim a gente vai vir aqui costurar, porque daí você vai ter a medida certinha da nossa peça. Lembrando que a parte de cima você pode deixar, ó, aqui na margem, mais de meio centímetro, tá? Porque aí você vai fazer a vira do tecido, vai virar e vai ficar mais bonitinho do que deixar pouco tecido. Então, na parte de cima, que é essa aqui e essa, você vai deixar mais ou menos essa quantidade aqui de tecido pra a mais, tá? Na hora de cortar. Nas laterais, nem precisa isso tudo, tá? Só meio centímetro, ou até essa quantidade aqui é o suficiente, porque ele vai ficar daqui pra cá, ó. Então, se você cortar no tamanho certinho aqui, ó, nas laterais, também não vai ter problema, tá bom? Não pode cortar em menor. Mas se quiser deixar meio centímetro, também pode, tá bom? Mas a parte de cima você deixa 1,5 cm, mais ou menos, ó, aqui, acima, tá? Tanto em cima como aqui na parte de baixo, né? No caso, você vai deixar essa quantidade sobrando para quando for fazer a dobra aqui da borda da bolsa, dar certinho, tá bom? Se você for costurar a borda bem em cima, então, você vai deixar essa quantidade. Caso também você queira costurar um pouco mais embaixo, aqui, ó, o forro começa daqui pra baixo, então, você pode cortar no tamanho exato, que é a medida da sua peça aqui, do seu retângulo, tá bom? Pessoal, aqui, ó, vou tirar minha marcadorzinho, mosquetão, vou fazer uma corrente, tá? Só pra puxar o fio aqui, eu já cortei. Fazer aqui esse fechamento, tá, ó? Pronto. Agora, a gente vai costurar aqui, ó. Lembrando que está o lado dos arremates pra dentro. Nós vamos costurar aqui. Vou pegar a agulha de tapeçaria. Ó, eu medi aqui, só pra gente ter uma ideia. Eu medi aqui 1 metro, eu cortei, deixa eu cortar aqui. Eu medi 1,20 m aqui de fio que eu deixei pra mim fazer essa costura. E vou ver com vocês se vai dar certo. 1,20 m, se vai ser suficiente, se vai sobrar muito, pra vocês, quando forem fazer de vocês, não tirarem, né, fio demais, tá? Mas também pode ser, né, que o seu precise de mais ou menos, dependendo do tamanho da sua bolsa. Então, eu vou trazer aqui, ó. Como eu sou esquerda, eu gosto de vir daqui pra lá, tá? Não sei nem se é porque eu sou esquerda, mas é assim que eu gosto de fazer. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz a costura na lateral, tá? Porque eu já tinha feito até gravado, porém eu não sei como foi, o vídeo sumiu aqui do celular. Então, eu vou fazer aqui numa amostra essa costura da lateral, como eu faço, eu vou mostrar pra vocês, tá? Nessa amostrinha aqui, tá? Vou tirar aqui a bolsa. Então, como é que faz a costura da lateral? Então, vamos exemplificar com essa amostra. Fazemos de conta que aqui é o retângulo todo, né? A nossa peça toda da bolsa.
Então, a gente vai dobrar assim, tá bom? Lembrando que eu ensinei pra vocês que você vai deixar um fio bem grande, com esse fio que a gente vai fazer a costura. Mas, como eu estou fazendo só um exemplo pra vocês, eu já tenho um aqui na agulha, ó. E vou esconder esse aqui pra não ficar no meio, e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa costura, tá bom? Tanto numa lateral como na outra da mesma forma. Então, aqui, ó, com o fio, digamos que esse fio já tá aqui coladinho, né, que veio do novelo, perdão, que veio do início. Então, nós vamos entrar aqui, ó, vou trazer ele pra esse lado, porque é o lado que eu gosto de costurar. Só puxar aqui, pronto. Eu gosto de vir daqui pra lá, então, tô trazendo ele, ó, veio foi todo. Deixa eu vir aqui novamente. Pronto. Então, faz de conta que esse é o mesmo que esse, tá? É só pra dar o exemplo aqui. Vou esconder pra não ficar no meio, tá? Então, tô com o fio aqui, ó, na agulha. Aí, eu venho, vou pegar uma perninha de dentro e uma perninha de dentro do outro ponto, tá? Ó, do outro lado. Entro, passo. E vou fazer assim no próximo ponto. Esse ponto aqui com esse aqui, ó. Eu entro aqui e uma perninha de dentro do outro lado. E vou puxar o fio. E vai fazendo assim, ó. Uma perninha de dentro aqui. E outra aqui. Puxa o fio. E aí, vou fazendo a minha costura, tá? A minha união da lateral. Tanto uma lateral como a outra, como eu falei pra vocês, é igual que eu faço a costura, tá? Independente da cor que finalizar, só que você vai pegar o fio de acordo, né? A costura é de acordo com a cor do fio que você tá fazendo aqui, que você fez essa parte da bolsa. Mas se você deixar o fio no início, né? Como eu mostrei pra vocês, então não vai ter problema, tá? Antes de fazer a correntinha, você deixar uma quantidade bem grande de fio pra fazer essa costura, sem precisar fazer emendas, né? Então, vai ficar assim, ó, tá? A costura da lateral. E aí, a gente segue fazendo até o final e depois arremata certinho, faz de um lado e faz do outro, tá bom? Desculpa aí tá mostrando pra vocês assim, mas é porque realmente não sei como, mas eu perdi essa parte do vídeo, né? E não tem como fazer a bolsa toda novamente só pra mostrar. Então, mas eu acredito que dá pra vocês entenderem, ó. Sempre pego uma perninha desse lado, uma perninha do outro e faço a costura. Pra que esse ponto aqui, ó, aqui tá enrolando. Pra que a correntinha não desmanche, a correntinha não, perdão, a costura não desmanche, a gente pode tá sempre segurando aqui, ó, tá? Tô segurando aqui, aí vou fazer aqui, porque eu seguro e deixo justinho pra ela não voltar, que às vezes pode acontecer e ficar folgado, né? E o fio é bem deslizante, esse fio náutico, então, ó, aí antes de eu acochar essa bem, eu acocho a outra, ajusto pra depois ajustar essa. Então, fica assim, tá? A nossa costura. Pessoal, já costurei aqui as duas laterais, ó, como fica, tá? Tá costuradinha. Lembrando que aqui, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui foi o fio que sobrou da costura do vermelho. Lembra que eu falei pra vocês que tinha tirado 120 centímetros de fio deixado aqui pra poder costurar. Então, sobrou 50. Então, a média de 70 a 80 centímetros é o suficiente pra você costurar se for usar o fio náutico, tá? Pode ser que outro fio mude também, né? Então, só pra ver de confirmação. E aqui a gente vai fazer a parte de deixar ela sanfonadinha assim, tá bom? Vamos deixar ela sanfonada. Só que eu quero que a parte da frente fique pra cima, ó, do meio fica pra cima. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer uma dobra aqui pra mim ver mais ou menos como é que eu quero que fique. Deixa eu dobrar essa parte aqui, tá? Eu vou dobrar bem aqui no meio, no intervalo aqui, ó. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, tá? E a de trás da mesma forma. Então, nós vamos pegar aqui o fio, escolher a cor que você quer pra fazer essa parte aqui da dobra, né, da nossa bolsa, e a agulha de tapeçaria, tá? Vou fazer a parte aqui dessa dobrinha com azul, ó, eu vou fazer assim.
eu vou deixar mais ou menos, ó, o dobro, voltando e descendo aqui, ó, só com margem de segurança, né, um pouquinho maior, tá? Então, ela ficou aqui, ó, se eu for colocar daqui pra cá, ó, ainda me sobra isso aqui, ó, tá? Vai sobrar um pouco mais, né? Depois a gente coloca um pouquinho maior pra não faltar. Então, aqui, nós vamos começar do canto, passar aqui todinho, tá? E passar aqui pro outro lado, terminar nesse mesmo canto aqui. Vamos fazer isso uma vez por esse lado, e depois do outro lado a gente começa desse canto, passa aqui com a agulha todinha ao redor e termina aqui, tá? Pra que quando a gente puxa, ele venha fazer esse movimento. Então, vamos lá. Ó, eu vou começar aqui do cantinho, escolhe aí qual é a altura que você quer, 2 dedos, 3 dedos, tá bom? Eu vou colocar, ó, mais ou menos 2 dedos, então, seria aqui, tá? Que eu vou começar. Então, aqui eu vou entrar, ó, aqui tá a costura, bem aqui a costura, 2 dedos, então, seria mais ou menos aqui, ó, tá? Bem no meio, a costura tá aqui, ó. Então, eu vou entrar... Então, aqui, ó, eu vou entrar, vou sair bem aqui pertinho ainda, ó, tá? Puxar aqui o fio, deixar essa quantidade de sobra. E aqui, ó, retinho, eu vou entrar aqui. Como eu quero que essa parte aqui da união fique pra cima, então, eu vou entrar aqui um pouco antes dela e vou sair um pouco na frente, tá vendo, ó? Então, vai ficar assim. Aí, aqui ele vai ficar assim, ó, e aqui eu quero que fique aqui. Então, aqui eu vou passar aqui um pouco antes da parte de cima, ó, vou sair um pouco depois. Se você vê que ficou torto aqui, você tira, bota de novo até ficar retinho. Eu digo torto assim, essa linha aqui na retinho, né? Então, aqui, como eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro, ó. Tá vendo? Aqui é assim. Então, se aqui é assim, eu entro um pouquinho antes e um pouquinho depois, tá? Ó, parece que eu subi, né? Deixa eu ver se tá retinho. Vamos ver aqui. Vamos ver se tá certinho aqui. Se não tiver, eu tiro e boto novamente. Então, parece que tá retinho, né? E aqui, como eu fiz aqui, ó, eu saio bem aqui pertinho e já vou pro canto, tá vendo, ó? Eu entro aqui. Assim. Já vou aqui pra essa lateral. Então, fiz de um lado. Parece que tá retinho, tomara que esteja, mas acho que tá. Não tiver, a gente tira e faz de novo, tá? Porque aqui, quando eu puxar, ó, ele vai... Deixa eu só diminuir aqui pra mim ver se tá ok. Tá vendo? Ele vai ficando assim, ó. Certo? Agora, a gente vai virar a bolsa e vai fazer do outro lado da mesma forma, tá? Ó, do jeito que eu entrei aqui, que eu tô aqui, eu vou sair aqui mais ou menos e vou entrar aqui, ó. Tá? Aqui, como eu quero que fique igual ao outro assim, então, eu vou sair... Peraí. Então, aqui, ó, no canto, eu vou entrar aqui e já vou sair um pouco mais à frente, ó. Tá? Aqui é o canto, a costura. Deixa eu puxar aqui. Aí, aqui tem que ficar assim, né? Então, eu tenho que entrar um pouco antes. Deixa eu ver aqui se tá os 2 dedinhos. Então, eu vou entrar aqui um pouco antes e sair um pouco depois, tá? Aqui tá um pouco em cima. Deixa eu voltar aqui. Acredito que é aqui. Deixa eu ver aqui e aqui. Certo. Aí, aqui eu vou... Ó, aqui é pra ficar assim, né? Então, vou entrar aqui um pouco antes e sair um pouco depois desse altinho. Tá difícil de puxar. E assim, vou fazer aqui também, ó. Tá? Eu sempre dobro, porque eu sei mais ou menos onde eu devo entrar e onde eu devo sair. Aqui. Tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa pra finalizar, ó. Eu vou sair aqui, vou entrar aqui, vou sair aqui bem no... Mais ou menos aqui no cantinho onde tá a linha.
certo? Deixa eu ver aqui, eu passei pelo lado errado. Assim. Então, a gente tira, olha, vê se tá do jeito que a gente quer. Não tiver, desfaz aí, faz de novo pra ficar bem legal. Aí, a gente vai fazer do outro lado, tá? Então, vamos seguir o mesmo procedimento, ó. Eu meço da mesma forma, ó, daqui. Deixa eu dobrar coisa a mais. Ó, daqui pra cá, e tem que me sobrar essa quantidade mais ou menos aqui, tá? Corto meu fio. Passo ali pela agulha. Vou só dar uma leve queimada aqui pra ele não soltar, né? Não desmanchar. Pronto, passei pela agulha e vou fazer o mesmo processo. Só que agora eu vou iniciar desse lado e vou passar por esse, passar por trás e terminar desse lado aqui novamente, tá? Então, eu vou iniciar aqui, ó, já vou fazer o mesmo processo, ó. Tá? Deixa aí o fio, ó. No lugar que eu entrei com o fio anterior, eu vou entrar novamente. Se eu ver que não tá legal, eu desmancho. Faço de novo, tá? Assim, antes de entrar o segundo, né? Pra que não fique torto. Ó, eu tô vendo que aqui eu entrei aqui e aqui. E esse aqui eu tô entrando um pouco antes. Então, eu vou desmanchar esse aqui. Deixa eu voltar aqui por onde eu entrei, pra não ter que tirar da agulha. Mais ou menos, deixa eu ver. E aqui, né? Vou ter que tirar mesmo. Porque eu tô vendo que eu fiz errado aqui, então, isso acontece. Eu vou tirar esse, ó. E vou entrar na forma certa. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Antes. Então, vou ajeitar aqui direitinho. Pronto, já ajeitei lá, ó. Tá retinho agora com a parte daqui, ó. Tá, ó. Tudo certinho. Agora, eu vou continuar. Isso acontece mesmo, né? Então, gente, assim, é isso, tá? Essa parte aqui é só o detalhe, né, do fechamento da nossa bolsa. Mas é importante fazer tudo certinho pra não ter nenhum problema. Olha, como eu fiz essa parte aqui, ó, passei por dentro, tá vendo, ó? Aqui, ó, vim aqui, passei por dentro aqui do meio. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma, eu não vou sair pra cá, tá? Eu já vou sair, ó, aqui, ó. Aqui. Então, é isso, eu vou fazer até o final, tá? E volto aqui com vocês pra mostrar o resultado de como ficou a nossa bolsa. Então, pessoal, já finalizei, eu cortei o fio aqui, ó, pra deixar mais ou menos iguais. Aqui, ó, rente com o final da bolsa, da mesma forma que do outro lado. E aqui, ó, eu vou queimar as pontinhas, vou colocar aqui um pingente, alguma coisinha, uma bolinha, ou um terminal, né, que a pessoa bota ponteira. Alguma coisinha eu vou colocar aqui, vou dar queimadinha na ponta e dar o nozinho final, pra dar os detalhes, tá? E aqui, ó, aí a gente puxa, ele vai fechar como a gente quer, tá bom? Como a gente planejou, ó. Então, vai ficar assim, tá bom? Aqui também vou preparar o forro, lembrando que o forro fica a seu critério, né? Colocar ou não o forro. Eu acredito que com o forro fica mais bonito e o acabamento fica mais bacana, né? Falando em forro, o tecido que eu escolhi foi esse. É um xadrez, né? No azul com branco. E ele é tricoline, tá? 100% tricoline. É um tecido muito bom para forro, eu gosto muito de usar. Vou preparar o forro, organizar tudo certinho, costurar. Lembrando que eu já ensino como costura forro aqui, tá? No canal já tem vários vídeos das outras bolsas que eu ensino como costurar o forro. Essa costura é igual às costuras que eu faço quando não tem zíper, tá bom? E aqui eu vou pegar aqui a alça de mão. Pessoal, essa aqui é a alça de mão que eu fiz, alça tubular. Tem aula dela aqui no canal, vou deixar o link na descrição, tá bom? Então, essa é o tamanho dela aqui, eu vou medir pra vocês. Então, eu fiz aqui pra mim, eu achei que ficou bacana 28 centímetros, tá? Mas aí você pode fazer maior ou menor. É igual eu fiz lá no canal, que eu coloquei a aula, tá? Dela tubular. Que eu vou pegar a argola articulada e vou fixar aqui bem no meio, tá? Da minha alça, assim.
E vou fixar do outro lado também, tá? Posso colocar até mais aqui na ponta, né? Assim, acho que fica legal, que tá muito pra dentro. Deixa eu ver aqui novamente. Então, já coloquei aqui as duas, ó, tá? As duas alças. Vou pegar lá a bolsa e vou fixar ela aqui na bolsa, ó, nos dois cantinhos. Ela vai ficar assim, tá? É opcional você colocar alça de mão. Eu gostei muito com ela e decidi colocar, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar na bolsa. Desse lado aqui. Você escolhe o lugar, né? Eu vou colocar bem nesse canto aqui, tá bom? Que eu acho que vai ficar bacana aqui. Eu acho que eu entrei no lugar errado. Não, tá certo. Coloco aqui do lado e vou colocar do outro. Terminar de fixar aqui os dois laterais. Vamos ver aqui a questão da alça a alça tiracolo, né? A maior. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá? Tem a opção de ficar caidinha assim. E a alça agora de correntes, que foi a que eu escolhi. E vou fixar ela aqui, tá? Vou colocar ela aqui por trás, assim. E vou colocar ela aqui também. Posso até abrir aqui pra facilitar. Pronto. Então, assim vai ficar a nossa bolsa, ó. Tendo a alça de mão, a alça, que é essa tubular, e a alça tiracolo, tá? De correntinhas. Aqui eu vou só fazer os últimos acabamentos, né? Como eu já falei pra vocês. E vou colocar também a minha etiqueta. Acho que eu vou colocar aqui ou colocar lá dentro. Eu vou decidir ainda, tá bom? Então, assim ficou a nossa bolsa sanfonada. Vou dar um nome pra ela, ainda não dei. Gostei muito do resultado nessa cor, mas dá você variar em várias cores, né? Várias combinações de cores. Usa aí paletas de cores diferentes. Cores terrosas, né? Tons terrosos também fica bacana, tá bom? Fica muito bonito. E fica aí a sua criatividade, tá ok? Então, essa é a nossa aula. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Confere aqui no YouTube, né? No meu canal, tem a aula ensinando passo a passo dessa alça aqui, tá? Para que vocês... Eu não deixei, não ensinei aqui a mais, porque já tem lá, para não ficar um vídeo muito longo. É opcional, ó, coloquei 2 argolas articuladas, que a cliente pode tirar ou não, se quiser colocar. Se quiser usar sem, né, no caso, dá pra tirar. E a tira-cola também, tá bom? Então, deixa seu like, tá? Seu comentário, se inscreve no nosso canal se você tá gostando das nossas aulas, e também ativa as notificações para que você possa receber, né, aviso quando a gente estiver postando vídeo novo e não perder nada que a gente postar aqui, tá bom? Beijão e até a próxima aula.